Olá, pessoal, muito bem-vindos aí. Um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite a todos aí. Bom, meu nome é Anderson, professor de Sociologia. Nesse momento, iremos trabalhar um outro tema, né, continuação dos nossos temas anteriores, nossos videoaulas anteriores, e nesse momento vamos trabalhar o quarto videoaula, tá? No vídeo anterior, né, só fazendo uma sondagem aí, né, trabalhando um pouquinho a questão, né, das formas, né, de governo aqui. Eu falei com vocês sobre a monarquia, tá, que é um tema relevante, mas o nosso, nossa visão principal aí, nosso foco principal mesmo, é voltado para a questão da república, tá? Então, nesse momento, iremos estudar um pouquinho, né, nesse quarto vídeo aula aí, a questão da república, beleza? Vamos lá comigo então, pessoal, vamos lá, força. Tem muita coisa boa para a gente trabalhar um pouquinho aqui sobre nossa realidade, né? Sobre nossa realidade. Por que eu falo realidade, né, pessoal? Nós saímos do momento extremo, né, da questão, né, vamos lá, monarquia, depois veio, né, também vários processos, né, e um dos que mais chamou a atenção foi o regime militar, né, e agora estamos numa república, né, numa nova conquista aí, né, pelos indivíduos, né, primeiro através de luta, manifestações e tudo mais, né, conseguimos chegar à nossa república, e é aqui que nós vamos trabalhar um pouquinho, né, as formas de república que nós temos aí, beleza? Vamos lá então, pessoal. Então, a etapa 2 aqui, a primeira etapa foi monarquia. Agora, né, qual que é as formas de governo nós vamos trabalhar nesse momento, né? É a República Democrática, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que é essa República Democrática, tá? Professor, ele é mais difícil? Eu acho que não, pelo sentido, pessoal. A monarquia também não é difícil, né? Mas eu vou explicar lá na monarquia. Eu falei sobre o parlamento lá, né, monarquia parlamentar, e eu não expliquei o que é direito parlamentar, mas tenha calma que vocês vão compreender um pouquinho melhor nas próximas videoaulas aí, tá ok? Nós vamos chegar no momento do parlamentarismo, presidencialismo, que eu acho fundamental trabalhar, inclusive, contempla, né, no caderno do aluno. Então, muita calma nessa hora que, com certeza, nós iremos chegar lá firmes e fortes, beleza? Vamos lá então, pessoal. Então ele fala que na etapa 2, né, formas de governo, a República Democrática. Vamos falar um pouquinho sobre essa República. A República, por sua vez, é a forma de governo que se opõe à monarquia. Então, peraí, então, professor, estamos falando sobre uma questão de república que é totalmente o inverso da monarquia? Exatamente isso, né? Exatamente. A monarquia, exatamente, né, é uma forma de governo, né, que se opõe, tá, que se opõe à monarquia, tá? Então, realmente, aquele controle centralizado na mão de uma única pessoa, do rei, né, vamos assim dizer, né, acho que é a figura mais bem colocada aqui, o rei, né? Então, assim, a rainha, o rei, então aqui já é o inverso. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é esse inverso, o que esse opõe, né? Opõe-se. Vamos lá. Pois permite a possibilidade de participação do povo no governo. Professor, já estou enxergando com um olhar mais interessante aí. Estou achando mais interessante a questão, né? Porque eu tenho uma participação aí, né? Mesmo que seja pouca, mas assim, diante do cenário de toda a população, né? Então, assim, tem um peso muito relevante, muito importante, né? Está corretíssimo, mas vamos entender um pouquinho mais aí sobre essa república. A palavra república origina-se do latim, né? A gente pode observar que todas a legislação por si só, né? Ele tem muito vocabulário latim, né? Então é sempre nesse sentido, né? Que ele fala aqui, né? Que é o res pública, né? Que significa coisa pública. Então, né? Ele fala nesse sentido que essa forma de governo, né? É uma coisa pública. Ou tudo aquilo que se refere à comunidade dos cidadãos, no caso, os romanos, ou se faz referência ao Estado moderno, né, o que se aplicava, né, na antiga Grécia, na Roma, na verdade, né, o que acontece? Ou se faz no Estado moderno que nós estamos vivenciando hoje, inclusive, né? Então, vamos lá, pessoal. Fundamentada no ideal democracia, tá? A concepção moderna da república remonta ao século, né, XVIII, quando os teóricos iluministas, e vou explicar um pouquinho sobre esse iluminista, né, mas a princípio esses iluministas, né, ele tinha aquelas pessoas, os pensadores, né, defendia, e daí ele foi um pouquinho alterado aí, e eu vou explicar para vocês aí, grave bem esse iluminista aí. Vamos lá então. Quando o
teóricos, né, iluministas, né, pensadores e lideranças políticas disseminaram, né, acabaram, né, as primeiras ideias contra, né, disseminaram, né, as primeiras ideias contra a monarquia absolutista, né, então já começou a surgir a ideia, né, de contra essa monarquia absolutista, e eu destaco para vocês o que seria essa monarquia absolutista, mais uma vez, né, voltando ao nosso vídeo anterior, para vocês nunca mais esquecer, né, o Egito, né, o Egito que tinha o Ramsés lá, né, então, assim, acima dele era Deus, então, assim, ele ditava suas regras, ele fazia o que ele bem entendia, né, sem nenhuma responsabilidade, que é totalmente o inverso da República. Vamos trabalhar isso aí com tranquilidade. Vamos lá. Continuando, então, aqui eu falei sobre o iluminismo, né, é um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França, no século, né, 17, no século 18, nessa época aí, né, que ocorreu o iluminismo, né? Então ele fala que nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo, né, desses renascimentos, deu origem, tá? Então você veja aqui, né, que desenvolveu a parte intelectual, ela deu origem à ideia de liberdade política e econômica. Então, peraí, professor, então, realmente faz sentido, na monarquia, se temos uma questão onde um monarca, né, o rei que dita as regras, faz isso, faz aquilo, e inclusive se tiver errado, não tem nenhuma responsabilidade, não tem nenhuma carga em cima dessas ideias, ideologia dele. Então, se no ministro Deus, né, na origem aqui que ele fala, no desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento, deu origem à ideia de liberdade política e econômica. Quando se fala em liberdade, você percebe que já está indo totalmente contra a monarquia, né? Então, com base nessa ideia, dentro do século, né, 17, século 18, ele começou com esse renascimento, com essa ideia, né, com essa origem, né, de liberdade política e econômica. Bom, para ter uma liberdade política e econômica, concorda comigo que não faz sentido numa monarquia, não cabe lá dentro. Então, vamos criar um novo sistema, e aí criaram a república, né, defendidas pelos burgueses, tá? Então, vamos continuar, então, o iluminismo deu uma feedback para vocês aí. Olha, ele fala aqui, ó, nós temos temas mais interessantes aqui, ó. Ao mesmo tempo em que se apontavam, né, os males da monarquia, né, porque, sim, começou a apontar, não, mas peraí, tem coisa errada aí, o rei faz isso e ninguém, todo mundo sofre, ele tá certo, a gente fica sempre, né, sofrendo essas situações, somos tratados de forma desumana, né, mas não tem dignidade, nem se falava naquela época, mas vamos, né, retratar a situação aqui. Então, o que acontece? Começou a apontar alguns males da monarquia, aumentava a exigência de participação do povo no governo. Então, o povo queria participar, não, você quer gerenciar a minha vida, e muitas das vezes você vai contra os meus princípios, então, peraí, tá errado isso aí, vamos ouvir o povo. Começou essa ideia começou a surgir aí no meio da população, da sociedade, né? Surgindo a república. Mas mais do que uma forma de governo, como símbolo de todas as reivindicações populares. Então, ela não representava só uma forma de governo, uma nova forma de governo, mas representava eu no poder, você no poder, porque era a sua voz, era o seu manifesto, era o seu desejo, né? A sua indignação com certas atitudes. Então, ele, além da forma de governo, né, ele também um símbolo de todas as reivindicações populares. A república era a expressão democrática de governo. Era a limitação do poder dos governantes era, né, a atribuição de responsabilidade política. Olha o inverso, né? Olha só o inverso. República é a expressão democrática do governo. Então, veja só, né? É uma forma assim, a democracia em formato de governo, agora mudou, né? Então, vai ter um governo mais democrático, ouvindo o povo brasileiro. Olha que interessante, né? Era a limitação do poder dos governantes. Então, antigamente, na monarquia, né, tinha limites? Não tinha limite, né? O limite dele era o céu, né? Então, você imagina que limite que tinha, né? Então, ele fazia o que bem entendia. E aqui foi já inserido limites ao governo. Então, assim, você vai governar? Tudo bem, mas tem que seguir isso. Não pode fazer isso que você quer fazer. Então, começou a surgir uma questão, né, de algumas limitações. E depois que veio, né, como podemos organizar essa república, né? Depois veio alguns sistemas novos aí que eu vou falar com vocês, que vocês conhecem, os 3 poderes, inclusive, tá? Era a atribuição de responsabilidade política. Então, você vai governar, mas você vai ter responsabilidade. Se você causar morte em grandes pessoas,
causar um prejuízo na sociedade, você vai responder pelos seus atos. Você não pode fazer o uso do seu cargo para se beneficiar. Podendo, assim, assegurar a liberdade, né, individual. Eu só vejo vantagem a princípio, concorda comigo, galera? Vamos lá, então. Realizar atividade no caderno. Então, uma atividade para vocês aqui. Vocês vão colocar pausas, vai fazer uma leitura e vai começar a ter uma análise aí. O que levou à luta contra a monarquia absolutista, tá? E a emergência da república como uma alternativa de governo. Assim, professor, não é tão difícil, não é. Posso fazer algumas pesquisas? Pode fazer pesquisa, põe pausa, faz uma pesquisa aí, porque quando você pesquisa, você não está colando, tá? Você não está pesquisando, você está estudando. Ninguém deu, as grandes massas de informações não é origem minha. Também eu venho, trago informações, isso é estudo, né? Está aberto ao novo aí. 2, e aí você vai colocar na 1, né? O que levou, né, essa luta contra a monarquia, tá? 2, quais eram as principais diferenças introduzidas pela forma republicana de governo em relação à monarquia? Então, assim, quais as principais? Nossa, eu tenho que colocar 20, tem que colocar quantas? Coloca as principais, hein? Tá? As que mais chamam a atenção. Beleza? Então, põe um pause aí no vídeo, faça com tranquilidade, né? Essas duas atividades no caderno. Bacana aí para vocês desenvolver a parte intelectual, né? A reflexão sobre essas duas formas de governo, monarquia e república. Qual que é melhor, né? O que levou à extinção dessa monarquia, tá? Coloca a pausa aí que eu vou dar sequência, beleza? Vamos que vamos então, pessoal. A concepção moderna de república encontra-se fundamentada em um ideal de democracia. Mas o que significa democracia? Hoje, muito se fala em democracia, porém, o real sentido da palavra nem sempre é claro. É verdade, quando se fala em democracia, muitas pessoas falam assim, o direito de voto, né? E se resume nisso aí é um pecado, isso aí é errôneo, não é só isso, né? Ele é muito mais que isso, ele é muito amplo, a democracia, né? Então, vamos lá. A origem da palavra é grega e significa governo, ou poder do povo. Né? Vê-se claramente que a democracia opõe-se à monarquia. Ficou claro, né? Que ela é totalmente o inverso. Os princípios da monarquia ela é o inverso da república. Seja porque ela é um governo do povo, enquanto a monarquia é o governo de um rei. Seja porque ela pretende ser o governo de todos, sendo a monarquia o governo de um só. Então é preocupante, né? Porque, assim, imagine eu, Anderson, vou governar. Então, assim, eu penso de uma forma. Será que vocês pensam da mesma forma? Será que a minha forma de pensar seria correta, o mais digno para o restante da sociedade? Eu creio que não. Então, o que acontece? A monarquia é isso. Eu vou ditar as regras e ponto, né? Não tem muito o que falar. Vamos lá, então, pessoal. Qual é a concepção moderna de democracia? Então, assim, anteriormente ele trouxe esse conceito, né? Que ele fala a origem da palavra grega, né? Significa governo, poder do povo, mas, assim, na questão da concepção moderna, né, democracia, como seria isso aí? Né? Então, nesse sentido. Vamos lá, então. A supremacia da vontade do povo. Então, na questão da modernidade aqui, tá? Vamos entender o princípio, o conceito dessa democracia dentro da nossa realidade. Então, olha o que ele fala aqui, galera, que interessante, que muito bacana mesmo, olha só. A supremacia da vontade do povo sobre o monarca. Desculpa, sobre a do monarca. Então, você vê a supremacia do povo. Então, aqui, a monarquia ficava aqui, ó. Monarquia, o povo tá aqui, ó. A monarquia tá aqui, ó. O que aconteceu com a república? O inverso, né? Olha o que fala aqui, a supremacia da vontade do povo. Então, prevalece a vontade do povo. Professor, mas de fato ocorre isso? Às vezes não, mas vamos ser bem claro, né? Temos um exemplo perfeito aí, que foi a insatisfação do povo e tirou um governante, né? Que foi a Dilma, não é segredo, né? Mas sim, tirou a Dilma. Então você veja como influencia, tem poder, né? Sobre sobre a do monarca, que tornou a necessidade de participação do povo no governo um imperativo. Daí a importância dada à democracia como forma ideal de governo, tá? Então assim, professor, você concorda com a monarquia ou a república é a melhor de todas? Vou dizer para você, democracia, professor, você acha linda a democracia? Quero deixar bem claro para você o seguinte, eu não sou politicamente correto, mas, diante do sistema que nós temos hoje, vamos por a monarquia e a república é menor, tá? A república é menor. Professor, mas entre os sistemas, assim, é a menos pior. Professor, mas entre o socialismo e o capitalismo, o que você prefere? Então, assim, não é que é o correto, mas é a menos pior, vamos dizer, tá? Então, eu fico com a menos pior. Então, por exemplo, quando eu falo em democracia, pessoal,
eu não estou sendo também hipócrita também de trabalhar da seguinte forma, a democracia agora mudou a vida de todas as pessoas. Então, assim, a democracia é melhor do que um regime militar? Eu acho que é melhor, eu concordo, eu acho que é melhor, sinceramente. Apesar de se tivesse um regime militar também, não seria da mesma forma. Mas mesmo assim, que tivesse como alteração do regime militar, entre o regime militar e a democracia, qual que você prefere, professor? A democracia. A democracia eu acho mais interessante, eu acho mais democrático, né? Eu acho que é ouvir a sociedade, eu acho muito mais positivo. Mas peraí. Também eu tenho consciência que a palavra democracia também não podemos trabalhar dessa forma assim, que maravilha, não. Porque, peraí, democracia traz a questão que, olha só, a preservação da liberdade. Legal. Mas, assim, essa liberdade, essa democracia, ela está se estendendo para quem? Porque no regime militar, ele só que arrombava a porta, você era censurado, você não podia fazer isso, que tinha isso aí. Mas será que a democracia, ela se estende para todos os cidadãos? Todo cidadão tem esses direitos? Então, quando se fala em liberdade, será que a polícia bate na porta de uma periferia para entrar na casa ou ele entra tendo porrada, né? Será que a abordagem de um executivo, né, branco é a mesma abordagem de um executivo negro? Ou tem uma discriminação? Será, né? Será que a liberdade de se expressar, né? Por exemplo, você veja, né? Você pega de uma música aí, vamos colocar um artista, por exemplo, aí, um Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos, não desmerecendo, ou enfim, qualquer coisa, falando alguma coisa do tipo, mas assim, você pega, por exemplo, desculpa, um cantor desse, né? Um cantor desse, então, assim, qual é o conceito, né? A visão perante a cultura da música é a mesma, a mesma visão de uma cultura, de uma periferia, de uma comunidade, né? Então, assim, pessoal, essa liberdade, né? Teve liberdade, melhorou, a qualidade de vida das pessoas melhorou. Mas será que da periferia da comunidade realmente melhorou? Então, assim, é bom ter uma visão crítica também da democracia, para você não colocar no pedestal lá e achar que ele é a melhor do mundo também. Porque às vezes a democracia não está atendendo, não está atingindo como deveria atingir todas as pessoas. E isso é uma colocação minha, particular. Tá? Então eu posso estar errado, você tem que verificar o que você acha mais interessante, mas na minha percepção, a democracia também ela é meio distorcida, né? É a mesma coisa de falar democracia de meritocracia, né? O capitalismo, né? O capitalismo é bom porque é meritocracia, quem faz por merecer tem, mas espera aí, tem muitas pessoas que nascem em berço de ouro. Então, no Brasil também é muito perigoso, o país também é, mas eu falo do país que eu vivo aqui, que eu tenho mais competência. Então, assim, eu vejo pessoas que nascem em berço de ouro, né? Eu vejo, inclusive, políticos com a fala de que nas campanhas, desde os 13 anos, trabalham em indústria, né? Trabalham em empresas já. Só que tem uma observação no rodapé lá, né? A empresa do pai dele. Então, assim, é muito lindo falar que você trabalha numa empresa desde os 13 anos, se é a empresa do seu pai. Então, assim, a meritocracia pode ser meio distorcida. Então, assim, estou falando para vocês, por exemplo, ele fala assim, no socialismo, né, vamos repartir, tal, e eu vejo a sociedade meio refém do governo, né, meio dependente do governo, essa é a minha visão particular, mas também não podemos falar de meritocracia também, que é muito melhor, porque a oportunidade não é para todos também. Então, tem essa desigualdade. Socialismo é uma coisa, o capitalismo é muito melhor. Não é assim que eu vejo também. Tem muitas coisas ruins, mas entre esse e esse, eu fico com outra forma de pensamento que eu tenho, tá? Então, assim, nessa forma, então, assim, socialismo é legal, todo mundo na igualdade, né? Você pega, por exemplo, aí, posso citar, por exemplo, a questão dos Estados Unidos, né? A pessoa recebe $2.000 e outra pessoa recebe $7.000. Então, tem uma desigualdade e tal, lá, beleza. Mas, assim, o cara que recebe $2.000 tem uma qualidade de vida boa. Esse é o capitalismo. Então, assim, tem uma desigualdade, mas, assim, a desigualdade que não está dizendo que esse cara não tenha, né, que esse cara não tenha uma qualidade de vida. Ele tem uma qualidade de vida boa. Só que esse cara aqui é muito mais rico, né, sobre esses caras. Então, assim, ocorre a desigualdade. Então, assim, eu acho interessante nesse ponto. Assim, eu acho desinteressante a desigualdade, mas eu acho interessante que ele tenha, mesmo que esse cara que se torne mais rico, mas esse cara tem uma qualidade de vida boa. Então, assim, eu prefiro dessa forma do que você pegar uma Venezuela, que não se fala muito em desigualdade.
Estamos todos mais ou menos assim, né? Meio próximo do outro ali, mas um próximo do outro na miséria. Não vejo nada de interessante aí. Eu prefiro que tenha desigualdade, mas que a pessoa tenha uma qualidade de vida boa, né? Ah, professor, mas eu tenho um carro aqui e o cara tem um helicóptero. Tá, mas esse carro te proporciona uma qualidade de vida, né? Te tem um plano de saúde, dá para você pagar uma escola para o seu filho, você tem alimento na mesa. Então, veja, desigualdade, eu prefiro esse sistema. Então, assim, é o melhor? Não. O melhor seria um sistema que todas as pessoas tivessem uma qualidade de vida bom, todo mundo igual, seria muito ótimo. Ah, mas o socialismo é assim, professor. Me diga para mim onde que é assim, que eu não entendo. Teoricamente é muito lindo, eu particularmente não acredito nisso. Ah, professor, pega Cuba, né? Cuba como exemplo aí. Ah, professor, mas você fala Cuba, vamos falar da China, né? Vamos fazer China, então. Teoricamente é comunista, ótimo, lindo, maravilhoso. Na prática, ela é comunista? É mais do que nunca capitalista. Essa é uma visão particular minha. Visão particular minha, beleza? Vamos continuar, pessoal. Então, é bom ter uma reflexão sobre esses aspectos, tá bom? Quando eu falo em democracia, não que é a melhor forma de governo, não, calma, né? Estou tendo essa visão crítica, temos que ter essa visão crítica. Vamos lá, então. A preservação da liberdade, ótimo, gostei já. Né? Sem qualquer interferência do Estado, maravilha ainda, melhor ainda. E essa preservação da liberdade, pessoal, não é assim, eu vou escolher um emprego, tá? Vou escolher um emprego, o Estado não vai dizer para mim qual emprego eu tenho que trabalhar. Não é só nisso, não. Eu acho a preservação da liberdade aqui na questão econômica também. Por exemplo, você tem empresas, tá, hoje que é estatal, e vamos começar a privatizar isso aí. Quando se privatiza, muitas pessoas falam assim, professor, geralmente, né, a esquerda fala assim, professor, isso não é bom, tá? Eu acho que é bom, melhora as coisas. Mas vai ter corrupção. Gente, se não tiver uma boa gestão, se não tiver um bom governo, vai ter corrupção na estatal também. Nós temos exemplo aí, Petrobras, né? Economia mista, grande parte ainda do quê? Do governo. Então, assim, tem, né? Temos a Sanepar também, né? Então, assim, ela é estatal, né? Mas, assim, é uma estatal do estado lá do, se não me engano, do Paraná, né? Daquela região, muito grande, inclusive, é a mesma coisa que a Sabesp no estado de São Paulo, teve também um suspeito de corrupção, então, assim, não adianta falar que é estatal e para evitar como, não adianta, tá? Então, tem que ter uma boa gestão. Continuando, sem qualquer interferência do Estado, isso que é a parte boa, interferência do Estado que prejudica muito, tá? Entendido como o poder de fazer tudo o que não violasse, pessoal, só uma observação aqui, eu falei da Sanepar, você está entendendo, eu coloquei uma analogia da Sabesp. Sanepar água, esgoto, saneamento, tá? Saneamento, então nesse sentido, essa empresa de saneamento, lá no Paraná tem ela, tá? Vamos lá, então, no estado do Paraná. Então, aqui, ó, entendida, né, como o poder de fazer tudo o que não violasse a liberdade do próximo. Essa é a intenção. E, principalmente, o direito de cada um dispor da própria pessoa e de seus bens, limitando o poder absoluto do Estado sobre a vida e a propriedade. Exatamente, porque o rei na monarquia tem um poder total, absoluto, né? Então, por isso que muda. A igualdade de direito, outro fundamental aqui que eu acho fantástico. Princípio. Como assim seria igualdade de direito? Um exemplo, nunca mais para você esquecer. O direito ao voto. O voto do miserável, do mendigo, você não fala assim, mas é verdade. Do miserável mendigo e vamos usar uma personalidade aqui, do Luciano Huck, tá? Que tem muito dinheiro, tá? Não estou falando que ele é isso, ele é aquilo, ou tadinho do outro, não. Estou falando duas situações. O peso do voto é o mesmo. O voto do mendigo, do miserável, né, que não tem uma casa, mora na rua, é a mesma do que Luciano Huck, porque cidadãos. Princípio que busca, por fim, aos privilégios baseados em critérios econômicos e de nascimento, que levaram à discriminação entre as classes e estamentos sociais, conferindo direito de cidadania a todos igualmente, tá? Nesse sentido, beleza? Professor, mas então acabou com a desigualdade? Não, não é isso, teoricamente, tá, gente? Vamos lá. Características fundamentais de uma república democrática. Temporalidade. Então, assim, tem um tempo, né? Então, assim, você vai entrar no poder, estamos falando do quê? Aqui, vamos colocar como exemplo aqui, tá? O poder executivo, o presidente. Então, ele entrou lá, né? Ele é o chefe de governo, chefe de Estado, tá?
pode ser que ele seja só chefe de Estado, tá? Pode ser, ou chefe de governo, professor, vou explicar para vocês, mas pode ser que seja só chefe de Estado. Temporariamente, o mandato com T, mandato do chefe de governo, tem um tempo de duração, por exemplo, 4 anos com direito a uma reeleição, como no caso no Brasil, tá? Então, ele fica 4 anos, podendo ser reeleito. Dá um exemplo, professor Fernando Henrique Cardoso, Lula, a Dilma depois do segundo mandato, ela perdeu, né, teve impeachment, um exemplo, tá bom? A eletividade. O chefe de governo é eleito pelo povo, ou seja, seu mandato não é hereditário, como era da monarquia, né? Morreu ou aconteceu alguma coisa com o rei, passa para os seus herdeiros. Aqui não. Então, os filhos, por exemplo, do atual presidente aqui, ele não vai pegar a presidência se vier a morrer. Se morrer o presidente, tem um vice. Se morrer o vice, ele vai ter uma outra sucessão com base nos 3 poderes. E aí, se não me falha a memória, vai ser a casa dos, o presidente dos deputados, né, da mesa dos deputados. E se não for, depois vai ser o Senado, depois do Senado vai para o Supremo Tribunal Federal, quem está presidindo, né, que é o Toffoli, que vai presidir o Tribunal de Justiça, tá? Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, não é através de eleição, tá? Responsabilidade. Por ter sido eleito por voto popular, o chefe de governo é politicamente responsável, totalmente o inverso. Então, assim, seus atos, mas é mesmo, professor, usa como exemplo a Dilma, tá? O crime de responsabilidade que cometeu. Devendo prestar contas e justificar suas orientações e ações políticas. A Dilma foi um perfeito exemplo aqui para vocês, tá? Estou usando a Dilma para falar que ela é ruim, que o partido é ruim, não, estou usando um exemplo de fato que ocorreu, tá? Ah, mas não houve isso, eu estou baseado no que foi decisão judicial. Se você não acredita se você não acredita na decisão judicial, você não acredita em democracia. Você não acredita, né, na república que hoje atua. Então, assim, mas cuidado, né? Porque assim, as pessoas ficam tão focadas assim, no partido, e assim, quando é contra o partido, desacredita. Quando é a favor, acredita. Então, assim, né, não pode ser assim. Tipos de república. Aristocrática, olha só, significa literalmente governo dos melhores. Então, quem vai governar são os melhores. Então, vamos lá. Quem são as pessoas melhores aqui no Brasil, intelectualmente? Esses caras vão governar nosso país. É justo? Não, porque hoje você veja que o cara, o cabeleireiro também, eu acho que é 2 extremos também que eu acho. Eu acho que não pode ser esses caras também, só os caras da nata, que tem uma possibilidade de viajar, de ganhar conhecimento mais além, tá? E governar o país. Mas também eu, particularmente, não concordo que o Zé, que vendedor da vida de couve, né, ou o cabeleireiro lá, seja vereador. Eu não concordo. Eu acho que deveria ter um crivo, tá? Um perfil para verificar, porque a pessoa entra na política, gente, política, temos que encarar que é uma empresa. Tem que saber gerenciar ela. Você tem que saber o que você pode. Veja, às vezes, o vereador prometendo que vai fazer, vai ligar uma ponte com um outro município. Ele compete a isso, a ele? Não compete. Então, assim, nem sabe o que está falando. Então, é meio perigoso. Eu acho que deveria ter, se for eleito, ter um curso mais, tem um cursinho lá, mas tem um curso mais aprofundado e ver se ele está apto. Se não tiver apto, não adianta. Porque não adianta, né, gente? Ah, mas ele vai representar, a minha vila. Vai para representar? Será? Será que ele vai mesmo? Porque se ele não sabe que ele pode, que não pode, fica difícil. Eu, particularmente, minha opinião. Então, é 2 extremos. Também não pode ser pelos intelectuais, como aqui, aristocrática, uma república aristocrática, mas também não pode ser, né, vacalhar o negócio também. Essa é uma visão minha. Privilegiado da sociedade. Aqueles que detinham conhecimento, a elite econômica ou política. Então, antigamente, na Atenas, né, esses caras que tinham poder porque eles tinham conhecimento, né? No século, aqui ele fala no século V, o século IV, tá, antes de Cristo. Veneza, desde a Idade Média até o século XVIII. Aqui fala aqui, ó. Então, aqui, ó, tipo de república. Vamos entender um negócio aqui. Estamos falando de república, beleza? Estou mexendo aqui no mouse para ficar a minha telinha aqui, a minha imagem, que não estou conseguindo fazer caras e bocas, ninguém está vendo aqui, não acaba não entendendo. Então, vamos lá. República aristocrática é uma espécie de república. E temos a democrática, que é outra espécie de democracia, outra espécie de república. Então, lá tem república democrática. Vou perguntar para você, vai, raciocínio rápido.
qual que é? Aristocrática ou democrática que o nosso sistema hoje adota? Isso, tá certo, é isso mesmo, democrático, tá? Perfeito. Só que dentro da democrática tem uma divisão também. Então, é isso que eu preciso entender. Estou falando de tipos de república, falei da aristocrática, tá? Agora estou falando da democracia. Opa, democracia é onde eu vivo. Exato, perfeito. Só que dentro da democracia tem algumas formas ainda aqui, umas espécies. Olha lá. Formas de governo em que todo o poder emana do povo. Pode ser de 3 tipos. Então, a democracia, todo o poder vem do povo. Como que vem? O povo não elege o presidente? É um exemplo, tá? Então, ele vem do povo. Quais são as espécies? Direta. A totalidade dos cidadãos governa por meio de Assembleia Popular. Olha só, pessoal, a totalidade do cidadão. No Brasil, a direta seria nossa? Para e pensa. A totalidade do cidadão governa por meio de Assembleia Popular. Não está falando de representante. Ele não está falando aqui que o cidadão vai eleger um presidente, vai eleger uma pessoa para ser presidente. Não. É a população na totalidade, através de uma assembleia, vai ditar as regras políticas. É isso no Brasil? Pensa aí. Não, né? Não é. Perfeito, tá certo. Continuando, tá? Aqui, ele fala aqui, ó, indireta ou representativa. Opa, peraí, vamos ver aqui, professor. O povo elege seu representante para o exercício das funções legislativa, executiva e, em alguns países, judiciária. Né? Professor, eu achei interessante aqui, achei bacana, né? Qual será agora, hein? Calma, vamos ver a próxima. Semidireta ou mista, sistema em que os problemas considerados de suma importância nacional são decididos pelo próprio povo, por processo típico de democracia direta, enquanto os assuntos legislativos cabem aos representantes eleitos. Galera, aqui ficou meio complicadinho para vocês ficaram meio perdidos, porque você sempre fica pensando assim, pô, mas agora, né, representativa. Então, vamos você já descartou já. Você viu que é democrático, você escolheu, democrático acertou. Direta, você descartou. Agora, eu quero que você pense aí, indireta ou representativa. Ou representativa, professor, achei interessante, porque eu elejo alguém para me representar lá, não é? Então, o povo elege seu representante para o exercício das funções legislativa, executiva e, em alguns países, né, judiciária. Professor, não cabe aqui, não cabe. Eu vou dizer para você que cabe também, mas tem algumas exceções também, pessoal. Tem algumas exceções. Então, eu não posso falar também aqui que ela é indireta, tá? Então, eu vou usar o termo, né, semidireta, professor, ou mista. Olha só, então você pensa aí, escolhe uma que eu vou explicar para vocês. Pensou? Vou avançar então, ver se você acertou. Guarda aí, tá? Guarda aí. Democrático. Baseia-se na soberania popular, ficou claro isso aí, ou seja, é aquele em que a função do Estado é servir a população. Caracteriza-se pelo respeito à individualidade, às regras constitucionais, nossa Constituição, e à liberdade de todos os cidadãos. E aqui eu coloquei uma charge, né? A ONU diz, aqui está lendo, né, no caso aqui o jornal, né, a reportagem, a ONU diz que 59% dos brasileiros não sabem o que é democracia, né, não sabem o que é democracia. De fato, eles não sabem, porque quando se fala em democracia, é o direito de votar. É essa pergunta clássica, né, que vem na mente da população. E eu nem critico, porque muitos deles nem tiveram sociologia, e às vezes, quando tem, também nem bate nessa tecla. Às vezes, você vê o caderno do aluno, se iria falar sobre essas coisas, você vê que é muito superficial, né? Então, aqui a ONU, né, aqui a Organização das Nações Unidas, tá? Você sabe o que é democracia? Daí o senhorzinho aqui responde, para mim é grego. Por que é grego? Ele não entende, né? Não sabe o que é isso. Então, você veja aqui uma crítica da sociedade, né, brasileira também, que não entende aí o que é. Vamos ver se eu trago para vocês a resposta aqui.
Aí, ó. E terceirão, alguém sabe dizer qual é o tipo da república que temos no Brasil? Então, eu falei para vocês lá, na democracia, vocês acertaram, beleza? Então, é o tipo de república, né? É aristocrática? Não, não é, professor. A gente já sabe que não é, né? Sabemos que é democrática, mas a questão é, professor, eu não sei ainda se ela é direta. Direta eu sei que não é, já eliminei. Mas se ela é indireta ou é representativa, ou se ela é semidireta, né? Ou mista, né? Então, vamos ver o que você colocou aqui. Olha só aqui, pessoal, exatamente, né? Exato, pessoal, democracia indireta ou representativa, tá? Tá? Porém, vamos analisar melhor, pessoal, por quê? Tá? Inclusive, né, muitas pessoas falam da questão que ela pode ser mista, né? Que ela pode ser mista. Mas vamos lá entender um pouquinho mais. Por que que ela é representativa, né? Indireta. Assim, professor, mas é direta, porque tem as eleições diretas, né? Sim, tem as eleições diretas já, que se fala, né? Sim, mas uma democracia indireta ou representativa, ela é representativa, tá? Então vamos lá, porém, vamos entender um pouquinho melhor por quê, assim, como assim, senhor? É importante esclarecer que a Constituição brasileira prevê alguns mecanismos típicos de democracia direta, tá? Então vamos entender um pouquinho mais isso aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. Então, o que eu quero dizer com isso, tá, pessoal? É bem interessante. Deixa eu só ver um negocinho aqui, vou até sair aqui, eu vou pedir licença para vocês, tá? Eu vou até parar aqui para ver um negocinho aqui. Deixa eu ver pegar aqui certinho. Deixa eu ver aqui, que eu tinha até colocado, não sei se eu perdi ou não. Bom, mas vamos lá então. Ó, eu vou trabalhar com você, voltar aqui novamente, vamos voltar à tela nossa, tá? Vamos ver se eu conseguia pegar alguma coisa aqui, mas acho que acabei perdendo aqui. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Compartilhando, voltando a minha telinha com vocês aqui, voltando, tá? Então, vamos lá. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com vocês, para vocês aqui, tá? Existe, de fato, tá? De fato, é direta, tá? Então, aqui, voltando aqui, nosso, né? Ele fala aqui, voltando aqui, né? Semidireta ou mista, né? Indireta ou representativa, né? Eu tô achando aqui, na verdade, que isso aqui deve estar meio equivocado aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Aqui, deixa eu voltar aqui, porque eu estou achando meio estranho isso aqui, ó. Tipos de república, né? Beleza? A forma de governo, né? Forma, vou colocar aqui, ó. Forma de governo. Então, deixa eu ver aqui o que ele vai falar aqui, ó. Olha só, ele fala aqui, ó, um sistema de democracia indireto ou democracia representativa. Os cidadãos elegem representantes, os quais serão responsáveis por tomada de decisão em seu nome. Já em regime de democracia direta, o cidadão não delega, né, os seus poderes de decisão. As decisões são tomadas através de assembleias também. Então, direto, a gente já sabe. Direto, então, é isso mesmo, tá certo. Não estou falando besteira para vocês, não, tá? Então, ele fala aqui, ó, em um sistema de democracia indireta, né? Ou democracia representativa, que ele fala aqui, né, que é indireta ou representativa, né? Os cidadãos elegem representantes, dos quais serão responsáveis pela tomada de decisão em seu nome, né? Então, o que acontece, né? Com isso aqui, deixa eu ver aqui que ele fala, se ele vai falar de uma coisa mista aqui, por exemplo, né? Deixa eu ver o que seria a mista exatamente, para ver se eu não estou falando coisa errada, mas o que eu entendo é exatamente essa indireta aqui, né? E vou explicar por que eu entendo dessa forma, tá? Deixa eu ver aqui, ele semidireta. Vamos ver o que ele fala aqui, democracia semidireta. Ele fala aqui, né, ó, uma democracia semidireta, que seria essa daqui, tá? O que ele fala aqui, ó, democracia semidireta é o regime de democracia em que existe, tá, combinação de representação política como forma de democracia direta. No mundo, atualmente, os sistemas, beleza, vou colocar aqui, ó, vou voltar até para ver aqui, a nossa situação do Brasil. Vamos ver o Brasil como é aqui, ó. É isso mesmo, ó.
Olha, fala aqui, ó, democracia semidireta, tá? Por que semidireta? Eu vou explicar para vocês. E por que fala que é mista, tá? Então, assim, porque se você observar, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui, ó. Quando você fala aqui, ó, indireta ou representativa, esse contexto, ele cabe perfeitamente na nossa democracia. Vocês concordam comigo, gente? Não sei se vocês estão entendendo aqui, ó, o que eu estou querendo buscar, para deixar bem mais entendido vocês sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá, tipos de república. Tipos de república. Professor, vamos matar isso aí, então. Eu quero entender isso aí. Tipos de república, beleza. Então, é tipo de república, você viu que aristocrática não é, tá? Você viu que democrática é, tá? Só que direta também não é, que a totalidade dos cidadãos, né, não vai realmente, né, uma assembleia decidir a situação do povo. Não vai, não tem isso aqui no nosso país. Então, no nosso país não é direta. Vamos lá. Agora aqui é o X da questão. O X da questão. Aqui nós precisamos entender um negócio. Quando você fala em direta ou representativa, você fala assim, professor, abracei a causa. Aqui eu vou na alternativa indireta ou representativa. E aí você cai no erro. Você vai cair no erro, tá? Por que você vai cair no erro? Quando ela fala indireta ou representativa, olha que interessante. Professor, quando eu vou votar no presidente, é diretamente, eu estou votando nele direto, professor, então está certo aqui. Calma, você está representando ele. Está certo, calma, mas olha só, o povo elege seus representantes para o exercício das funções legislativa e executiva, em alguns países, judiciário. Legal. Em alguns países. Me diga uma coisa, pessoal, me diga uma coisa. Em alguns países, né, judiciário, tudo bem. Agora, sim, direto ao que ele fala aqui, ou mista. Sistema em que os problemas considerados de suma importância nacional são decididos pelo próprio povo, por processos típicos. Esses processos típicos você guarda aí. De democracia direta. Enquanto os assuntos legislativos cabem aos representantes eleitos. Então, vamos lá, criar leis, elaborar leis, mudar a alíquota, subir, ou criar uma lei, né, para uma emenda constitucional. Essas decisões aí que ocorrem, realmente cabe ao Poder Legislativo. Então, você veja, isso aqui bate, né? E como que é a questão, pessoal, que você falou aqui, professor, de suma importância, alguns temas considerados? Veja só, então, dessa forma aqui, é diretamente, tá? Porque você elege, vamos supor, você elege lá, né, o seu deputado, não é assim que funciona? Você elege deputado, então, diretamente, você está representando lá, e você está, né, votando lá certinho. Agora, tem a questão também, vamos supor que vamos dividir o Estado no meio. Se for dividir o Estado no meio, tem que ouvir a população. Então, olha aqui, ó, a semidireta é nesse sentido, sistema em que os problemas considerados de suma importância nacional são decididos pelo próprio povo. Então, ele cai nesse semidireta, pessoal. Exatamente, porque assim, ó, se eu tenho um Estado, não sei se vocês lembram, mas tem uma situação muito recente dentro do nosso processo histórico, em que foi necessário repartir o Estado no meio. E como é que você foi ouvir essas pessoas? Aí eu falo para vocês, ó, eu falei aqui, né? Olha aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Eu coloquei que estava até errado aqui, viu? Democracia indireta ou representativa. Tá certo, mas assim, eu quero que seja uma visão diferente. Então, o professor poderia mudar, então, aqui, colocar semi-direta? Poderia, tá? Poderia. Então, assim, professor, se eu falar, então, indireta ou representativa, tá errado. Não é que tá errado, tá? Mas ele adota a semi-direta. E vou explicar o porquê. Vou explicar para vocês. Então, vamos lá, pegar o Estado. Vamos repartir o Estado no meio. No meio, o Estado. Plebiscito. Olha lá. Trata-se de uma consulta prévia feita ao povo a respeito de uma decisão do governo que influencia amplamente a vida dos cidadãos. Então, se quiser fazer uma repartição do Estado no meio, vai ter uma influência ampla na questão da vida do cidadão. Então, é necessário ouvir a população, tá? Beleza, professor, entendi. Agora, para ficar mais claro ainda, isso aqui, ó, é uma forma, né, que é o plebiscito, isso aqui é uma coisa da Constituição mais aprofundada, mas eu trouxe para vocês. Ó, um exemplo importante de plebiscito foi a escolha da forma de governo em 1993, quando a população optou pela continuidade do presidencialismo. Então, você veja aqui, ó, o governo tomar uma decisão,
Então, vamos lá. Hoje, nós temos uma forma de governo lá e vamos mudar essa forma. Então, vai pedir orientação da população. Então, o que acontece? Aqui é bem interessante, né? Então, precisou da decisão da população. Então, porque teve uma influência na vida do cidadão. Então, o plebiscito é você ouvir as pessoas antes de tomar a decisão. Então, o governo, antes de tomar a decisão, ele ouve a sociedade. E o referendo consiste em uma consulta realizada após a efetivação de uma medida do governo. Então, o governo, ele toma uma decisão. Toma uma decisão, vamos repartir o Estado no meio? Vamos ouvir agora a sociedade? Quando ele pede para ouvir a sociedade, é um plebiscito. Depois que ele ouviu e colheu as informações, vai vir no referendo. Consiste em uma consulta realizada após a efetivação de uma medida do governo, em que o povo se manifesta favorável ou não sobre um determinado assunto. Um exemplo foi o referendo sobre a comercialização de armas de fogo e munições, tá, realizada em 2005, tá? 2005. Então, aqui é um exemplo. Professor, então, eu vou colocar semidireta, pode ser? Eu acho mais correto colocar semidireta, mista. Tá. Professor, entendi que você trouxe alguns exemplos, mas teria como me explicar, então? Porque, assim, eu olhei para trás aqui, e eu vi isso aqui, ó, e eu, sei lá, eu acho que é isso aqui, porque é representativo, diretamente, né? Mas calma. Por que calma? Concorda comigo, gente? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó, ele fala da iniciativa popular, tá? Mas vamos lá. O que eu quero dizer para vocês? Quando você elege o presidente, né, diretamente, então, assim, é direto, mas o direto nós já desclassificamos. Por quê? Você elege o presidente, mas o presidente coloca os seus ministros. Então, de uma forma indireta, tá? Então, volta aqui naquela questão que foi para vocês aqui, ó, né? É indireta ou representativa. Então, você veja, o que eu quero deixar bem claro. Professor, então quer dizer que a indireta, ela cabe no nosso sistema, certo? Perfeito, ela cabe, porque o presidente, você vota diretamente no presidente, e o presidente escolhe os seus ministros. Só que, às vezes, alguns assuntos de suma importância, tá? Considerados, né, de suma importância, são decididos pelo próprio povo. Então, ela é uma indireta, tá? Ela é uma democracia representativa e mista ao mesmo tempo. Por quê? Vamos lá. Primeira situação, então, democracia, entendemos, indireta. Por que indireta? Você elege diretamente o presidente, mas o presidente escolhe os seus ministros. Beleza, professor. Então, encaixou nessa primeira aqui, ó, indireta. Essa é uma situação que encaixou, beleza? Só que se surgiu um assunto de suma relevância, de grande importância, haverá, tá, o quê? A decisão pelo próprio povo. Então, ela vai cair na mista também. Vocês estão entendendo, gente? Que o nosso sistema, ela pega tanto a indireta como a mista. É isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Vamos lá, então. Beleza, professor. Então, você explicou o plebiscito. E quando, professor, que haverá uma interferência da população? Porque eu entendi que nós é indireta, né? O nosso sistema é indireta ou representativa, né? Então, assim, eu vou escolher o presidente escolhe os seus ministros, por isso que ela é indireta ou representativa, né? Eu entendi. Tá? Então, essa é uma situação. Agora, me dá um outro exemplo de que envolve a questão mista. Aí eu falo para vocês. A questão mista. Através, não sei se você ouviu falar isso aí, de uma iniciativa popular. É o direito de apresentar à Câmara dos Deputados um projeto de lei por iniciativa dos próprios cidadãos, desde que seja subscrito por, no mínimo, 1%, né, 1% do eleitorado nacional. Então, você veja, então você tem que fazer colher assinatura no projeto, mas nesse colher assinatura tem que ser, né, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Então, vamos lá. Então, 1% do eleitorado. Então, 1% do eleitorado parece ser pouco, mas é bastante. Então, pegou lá? Eu peguei, professor. Peguei 1%, lá deu um X número de pessoas, deu muitas pessoas, deu. Beleza. Só que esse 1% do território nacional tem que ser distribuído em pelo menos 5 estados. Ah, professor, eu peguei 1%. Ah, que legal. Da onde? Ah, só do estado de São Paulo. Serve?
Não serve. Então, a iniciativa popular, ela só tem validade se você pegar 1% do total das pessoas que moram no Brasil, só que tem que ser distribuído pelos 5 estados. Não sei se vocês entenderam. Se não entendeu, vocês depois perguntam logo no chat que eu vou explicar melhor para vocês. Mas é isso, nesse sentido, tá? Então, 1% da totalidade nacional, tá? Só que tem que dividir em 5 estados. Então, vamos lá, peguei lá... 500, eu peguei 500 no estado, então assim, você vai dividindo em cada estado, atingi já, vamos supor, 0,200. Então, nesse estado, eu vou pegar do outro estado, 5 estados para dar 1%, tá? Com não menos de 0,3% dos eleitorados de cada um deles. Então, ele fala também, né? Então, assim, cada estado, não pode, vamos supor, pegar assim, peguei uma grande maioria lá, vamos supor, 0,500, né? Por exemplo, 0,5%, só num estado. E o resto dividia aí um pouquinho, vamos por um pouquinho em cada estado. Não, ele coloca também que com não menos de 0,3%, tá? Aí tem que fazer a conta, aí não sou muito matemática, mas 0,3% dos eleitorados. Resumindo aqui, pessoal, foi por iniciativa popular que a lei de crime hediondos foi criada. Aí é um exemplo de uma ação de iniciativa popular. Essa lei é importante? Supimpa é importante. Então, vocês entenderam que aqui existe uma iniciativa popular? Tá bom, professor, eu entendi, então. Agora eu entendi. Então, nosso sistema aqui é um tipo de uma república, ela é democrática, tá? E ela aí que tá, professor, ela é indireta ou representativa e mista em alguma situação. Tá certíssimo, é isso. E se eu colocar numa prova e tiver lá, direta ou mista, eu posso colocar mista? Pode colocar mista. Pode colocar mista, que tá certo, bom? Não tá errado. Beleza? Continuando. Aqui já vai, acabou já, pessoal. Aqui já vai ser a 5ª aula aqui, ó. A 5ª aula já vai entrar, tá? Então, na próxima aula a gente vai começar a dar continuidade aí. Deixa eu parar a minha telinha aqui, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, esse ponto final é bem complicadinho mesmo, mas é importante vocês compreenderem, né? Então, vamos lá, falando que tipo, né? É uma república, certo? Uma república democrática, ela não é direta, mas ela é indireta ou representativa, tá? O quê? Por que ela é indireta, né? Porque você vai representar, né? Você vai escolher uma pessoa para representar você. Escolher lá o presidente escolheu os seus ministros. Então, esse tópico, indireta ou representativa, ela cabe. Mais alguns assuntos de suma relevância, por exemplo, vamos decidir quais são os crimes mais violentos, mais importantes aqui, que tem que ter uma visão mais crítica, né? Aí vai pedir o quê? Orientação da sociedade. Então, por isso que entra um mista também. Mista, tá? Nesse sentido. Beleza, pessoal? Espero que você tenha compreendido. É um pouquinho complicado, mas eu acho que vocês entenderam certinho, tá? Que a nossa república democrática, ela é indireta ou representativa e mista também. Tá ok? Então, você pode colocar como mista que não está errado, não. Que mista está corretíssimo. Beleza, pessoal? Galera, desde já agradeço a atenção de vocês por participar do nosso vídeo aula aí, tá? Fiquem com Deus aí. Até o próxima videoaula, que vai ser a 5ª videoaula aí, tá? Você veja como é amplo o nosso conhecimento aí, como foge muito do caderno, né? Ele é muito mais amplo, a nossa discussão a respeito. Espero que tenham gostado, dê um feedback lá, fique com Deus e até mais. Valeu, pessoal!